Agradeço o ministério até agora e todos aqueles que têm feito tudo possível para participar na nossa conferência pelo live stream. Eu estou muito honrado de que você tenha separado tempo na sua vida para assistir a conferência. 2 de Reis, capítulo 4, no momento, vamos ler, começando no versículo 18. Recentemente, eu tive um daqueles momentos de descoberta, talvez um mês e meio atrás, onde eu recebi um correio eletrônico, um e-mail de uma irmã da nossa igreja, no que ela estava tentando fazer sentido de todas as coisas que estão acontecendo no mundo, e eu usei uma aplicação, uma analogia espiritual que não fiquei pensando, talvez não foi muito boa, e eu respondi para ela, e eu fiz com carinho, e eu tentei responder como o homem que responde biblicamente, com a perspectiva bíblica de coisas que ela tinha dito, mas no dia seguinte eu estava um pouco angustiado, não estava firme no meu espírito. Uma das coisas que você aprende sendo pastor é que o assunto normalmente não é o assunto. E eu descobri que eu não tinha perguntado uma pergunta mais relevante, provavelmente a pergunta que eu deveria ter começado para ela desde o começo, e essa pergunta deveria ser: como vai você? E esta manhã eu venho aqui com um sentido que estou pregando a pastores, esposas de pastores, discípulos e membros e pessoas nas nossas igrejas que estão fazendo o melhor possível, mas ao mesmo tempo estão sentindo o peso das coisas que estão acontecendo, sentindo o peso dessa temporada e sentido de uma maneira como nunca antes. Então eu vim esta manhã querendo fazer a mesma pergunta, não somente de vocês, mas de mim mesmo. E essa pergunta é: como vai você? Ou, usando a frase bíblica, está tudo bem? E já temos tido várias mensagens de 2 de Reis, pastor Greg, ontem à noite, 2 de Reis, quando ele disse capítulo 7, eu disse: não tenho problema, não toque o capítulo 4. E eu voltei e eu fui atraído a esta escritura da descrição de uma mulher notável na Bíblia e um profeta com o nome de Eliseu, o qual, com a exceção talvez de Moisés, teve o maior ministério milagroso no Antigo Testamento. E juntos, esta mulher e este profeta são um modelo ou um exemplo e um espelho que nos pode ajudar. E eu quero pregar uma mensagem que eu tenho chamado: como vai você? E quase que eu estou contente. Esse é um comentário de graça. Sempre é difícil para mim pregar na conferência bíblica, porque tem muitos pregadores aqui.
Se fosse pessoas comuns, mas quando tem 1000 pregadores olhando para você, criticando, mas eu faço essa pergunta, não estou contente que não estamos todos juntos, mas estou contente que você possa responder esta pergunta onde você estiver, na privacidade do seu próprio coração. Vamos ler versículo 18 até 28. E o menino cresceu. Certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente ele começou a chamar o pai, gritando: "Ai, minha cabeça, minha cabeça!" O pai disse a um servo: "Leve-o para a mãe dele." Versículo 20, o servo o pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama e fechou a porta e saiu. Ela chamou o marido e disse: "Preciso de um servo e uma das jumentas para ir falar com o homem de Deus. Eu volto logo." Ele perguntou: "Mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado." Ela respondeu: "Tudo vai bem." Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: "Vamos rápido, só pare quando eu mandar." Assim, ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse ao seu servo Geazi: "Olha, é a sunamita, corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho?" Ela respondeu a Geazi: "Está tudo bem." Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: "Deixe-a em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão da sua angústia." E disse à mulher: "Acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças?" Por isso eu quero começar essa manhã falando primeiro da questão importante. Nenhum de nós somos invencíveis, e a verdade é de que os nossos tempos podem levar e tirar o nosso tempo todo ano. Que eu me lembre, como membros da igreja, no mês de dezembro, temos uma sessão de planejamento para o ano seguinte. Revisamos o calendário, a projeção do que vamos fazer, como as coisas vão acontecer. E isso me lembra da declaração que diz: "O homem planeja e Deus ri." E eu posso assegurar a você que durante essa sessão de planejamento, nós fomos com o coração honesto, mas falamos de tudo, mas pandemia mundial sendo esticado além da capacidade, forçado a ter cultos numa plataforma digital e ter que aprender muito disso no momento, as dificuldades econômicas. E se você coloca também a miséria de ficar abrigado em casa, distanciamento social, pode também colocar também a injustiça racial, agitação civil, e nenhuma destas coisas estavam no nosso radar. E uma das frases que eu tenho usado tantas vezes nos últimos poucos anos é que as coisas sempre são muito mais espirituais do que as pessoas
podem dar conta. E o sentido esta manhã é que com todas estas coisas que estão acontecendo, tem pastores e tem líderes que estão tendo dificuldade. Nenhum de nós nunca queríamos reconhecer que estávamos tendo dificuldades, mas me acompanhe por um momento. Pastores e líderes que estão tendo dificuldades a manter sua cabeça no local, no lugar, enquanto todos estão perdendo a deles. Lutando para fazer boas decisões corretas, quando muitas vezes você se sente como se só estivesse testando ou experimentando. Tem aqueles que têm preocupações financeiras sobre a capacidade de fazer o necessário para manter-se vivo. E também existe a verdade, nos disseram que íamos ter todo este tempo livre, livros que você poderia ler e coisas para fazer, mas a realidade é que para a maioria dos pastores que eu conheço, temos estado produzindo mais conteúdo do que o normal, porque as necessidades das pessoas que amamos e nos preocupamos não diminuíram, mas aumentaram. Além disso, para fazer as coisas mais difíceis, você e eu não temos os meios normais nos quais estamos acostumados para tomar o pulso e medir o pulso das pessoas e das suas situações para poder medir as coisas exatamente. E uma revelação existe em tudo isso, a qual eu quero contar para você hoje, assim que prepare-se, espere um momento. E essa revelação é de que pastores são pessoas também. Supostamente, né? Não são pessoas que são mais rápidos que uma bala, ou mais poderosos ou potentes que uma locomotiva, capazes de saltar edifícios altos em um único salto. Não, pastores são humanos. E da mesma maneira que você não tem pessoas perfeitas na igreja, também não existe um pastor perfeito. O chamado de um pastor, ele nunca dorme ou tem sono. Desculpa, eu esqueci, isso fala de Deus, não de você e eu. E a realidade é de que pastores não podem atender a todas as necessidades na igreja o tempo todo, e eu posso até ver e sentir uma estratégia de Satanás no meio de tudo isso, e é ferir o pastor, e as ovelhas serão dispersas. Ou seja, pastor, você tem um alvo em você. E uma vez mais voltei, fui atraído a esta escritura, porque é um retrato, o quadro de uma mulher que está no seu melhor, quando tudo ao seu redor está no absolutamente pior. E a importância desta história, ou deste episódio na vida desta grande mulher, é como ela se comportou. Seu comportamento no meio do que deveria ter sido uma dor profunda e um maior sofrimento. O que aconteceu foi uma daquelas coisas inimagináveis. E com certeza podemos ver o trabalho de graça divina e de uma fé verdadeira funcionando na sua vida. E só para dizer bem rápido, é esta realidade a qual de manhã seu filho está bem,
o dia de levar seus filhos para o trabalho com os pais, ele está acompanhando seu pai aos campos para trabalhar. Tem alguma emergência médica acontece e ao meio-dia seu filho está deitado morto no colo da sua mãe. De manhã, tudo está bem, e na hora do almoço, meio-dia, morto no colo da sua mãe. E para mim, o mais visível disso, você não vê ela com raiva, chorando com raiva, gritando. Não vemos ela torcer a mão desesperada, numa tristeza inconsolável. Não encontramos ela se entregando na lástima, não reclamações ou acusações de que Deus deixou de ter graça com ela. Por isso, temos este quadro, esta fotografia bíblica desta mulher famosa, a qual vale a pena olhar. Se você volta umas escrituras antes, no capítulo 4, primeiro você encontra de que ela é uma mulher que ela tem um senso de hospitalidade muito grande. Sucedeu também um dia que Eliseu foi a Sunem. Havia ali uma mulher rica, a qual reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava ali, dirigia a comer pão. Esta é uma mulher com grande hospitalidade, ela pode fazer uma boa comida para um homem de Deus. Eliseu reconheceu isso, e ela também é uma mulher que possuía um senso de discernimento espiritual muito bom. Ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Se você estuda as escrituras, você pode ver de que existe a espiritualidade desta mulher e da mulher não eram as mesmas. Ela reconhecia coisas de que este é um homem santo de Deus. O marido não tinha ideia disso, e ela também demonstrou muita generosidade luxuosa. Ela construiu um quarto de hóspedes em cima da casa dele, um apartamento mobiliado para Eliseu, onde ele poderia vir e ficar ali quando ele quisesse, um lugar de refresco. E para tudo isso, mesmo quando a oferta foi feita, ela não queria nada para ela não pediu um favor nenhum. E foi Giese quem disse para Eliseu de que ela não tem filhos e seu marido é idoso. Eliseu começa a profetizar com respeito de como ela teria um filho, e a única resposta que ela deu é: não fique brincando comigo nesta área, não me anime muito. E da maneira que foi no ano seguinte, no próximo ano, ela deu à luz no momento exato que o profeta tinha falado. E quando eu leio essa história, a qualidade brilhante que ela mostra foi a sua inabalável confiança em Deus. Temos aqui escrito como ela, nas extremidades absolutas, podemos ver o raciocínio de fé que motivaram ela. Isso me lembra muito de uma canção de Danny Bell Hall, que quando eu me salvei, ele se uniu com André Crouch, cantaram uma música dizendo: ele dá mais graça. Da maneira que as nossas cargas crescem, ele nos dá mais força. Quanto o nosso trabalho aumenta, para toda aflição, ele nos traz a misericórdia. Nossas provações multiplicadas, ele nos dá a multiplicada paz. Quando temos usado todas as nossas forças, quando nossa força já falhou e o dia ainda está pela metade,
quando chegamos no fim dos nossos recursos, o nosso Pai do céu está apenas começando a nos dar. O seu amor não tem limite, a sua graça não tem medida, o seu poder não conhece limite nenhum, porque das suas riquezas sem fim em Jesus, Ele nos deu e nos deu e nos deu outra vez. Vemos aqui essa forma de pensar desta mulher, a qual seu filho agora está morto, carrega e leva ele para o quarto do homem de Deus e coloca ele na cama dele, e a Bíblia diz que imediatamente ela chama um Uber, seu marido, ele não tem a menor ideia, sem a menor ideia do que está acontecendo, mas ela chama o Uber e diz: vamos rápido, o mais rápido possível, eu preciso correr e falar com o homem de Deus e voltar logo. Assim que vemos esta pergunta esta manhã, que é importante, e eu acredito que é importante no nosso escritura, no nosso texto, e a pergunta é: como está você, ou está tudo bem? Essa é a versão do Antigo Testamento do Oi, tudo bem? Está tudo bem? Tudo vai bem? E podemos ler versículo 25 e 26, como o profeta do lugar onde ele morava viu a mulher sunamita correndo ao seu encontro à distância, olha para Geazi e diz: olha, a mulher sunamita, corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Está tudo bem com o seu marido? Está tudo bem com o seu filho? E a resposta principal, e ouvimos isso o tempo todo, e eu, com certeza, não quero situações em que, se você pergunta a alguém como é que você está, eles vão passar 2 horas para explicar a você todas as coisas que acontecem o tempo todo. Não, mas quando você pergunta como é que você está, o que geralmente ouvimos e volta: tudo bem, está tudo certo. Mas se você começa a procurar um pouquinho mais profundo nessa pergunta: como vai você? Está tudo bem? Sim. Ah, não, mas eu perguntei: como está você? Como vão as coisas? Tivemos culto ontem, foi bem, ok, que bom. Mas como vai você? Tudo bem? Tudo vai bem? Ou seja, tem muito mais aqui do que podemos ver. E uma das perguntas que eu vejo deste texto é se existe alguém que te conhece bem o suficiente que possa ver ou possa perguntar a você que se você está tudo bem. De que como vai você? Você tem pessoas na sua vida de confiança, que você confia neles, os quais, quando eles perguntam como vai você, você pode responder com honestidade. Porque tem uma graça que existe de estar disposto a ouvir, quando não apenas com empatia, mas com discernimento. Falei com um dos nossos pastores jovens, Wesley Penick. Ele foi soldado militar em Iraque no meio dessa guerra. E muito interessante, eu estava muito interessado com a cultura militar, porque a cultura militar leva isto muito sério. Eles têm o que se chama um olá de amigo, que se você tem treinado ou você tem certos trabalhos, certas disciplinas, eles estão treinados a se perguntar uns aos outros: está tudo bem com você? E nesta pergunta existe um convite para ser honesto. Eles querem saber se você pode, primeiro, capaz de fazer o seu trabalho. Não queremos você colocando outros em perigo. E
existe algum recurso que você precisa para poder fazer a sua missão. Eles levam isto muito a sério e eu posso adicionar ou aumentar de que tem 22 veteranos por dia que estão tirando suas próprias vidas. Essa pergunta não é apenas uma pergunta casual, como você vai? Porque às vezes a interpretação de uma pessoa do que é bom talvez precisa uma séria atualização. É que nem no computador, te diz, você precisa não sei quantas atualizações para fazer. E eles têm descoberto que seja nas Forças Armadas ou daqueles que já não estão mais nas Forças Armadas, esta pergunta não é uma formalidade. Wesley Pennick me disse que se uma unidade militar inteira estava sofrendo ataques militares intensos, às vezes eles têm perdido homens de que eles te obrigam a entrar numa sala e perguntam na tua cara: ok, como vai você? Está tudo bem? Está bem? E um dos trabalhos de alguns dos doutores não é somente curar as feridas físicas, mas se essa pessoa pode fazer seu trabalho, se essa pessoa pode voltar ao combate. E tudo isso eu acredito que requer ou é necessário uma cultura de confiança um com os outros, onde as pessoas se sentem confiança de ser honestos com você. E não ficar preocupando de que tudo o que você vai dizer vai ficar nas notícias da notícia do dia seguinte ou na próxima série de sermões. Eu sempre chamo isso de a sacralidade da informação. Porque muitas vezes, como pastor e no trabalho do evangelho, pessoas contam a você algumas das suas necessidades mais profundas e a pergunta é: pode você cuidar esta informação no cofre do seu ministério e da sua vida e não divulgar isso de uma maneira errada? E quando eu leio essa história, uma das coisas que me chama a atenção com esta mulher sunamita é que é muito claro de que ela não tinha o mesmo nível de confiança com Geazi do que ela tinha com Eliseu, o profeta. Geazi perguntou: está tudo bem com você? Está bem com o marido? Está bem com teu filho? E ela disse: sim, tudo bem. E um passo depois ela vai e abraça, agarrando os pés do homem de Deus, com uma história muito diferente. A resposta hoje, que mais e mais tem pessoas que dizem: sabe o que? Eu estou bem, mas eu estou cansado. E não estão falando de falta de sono, estão falando um cansaço da alma, o qual eu acredito que é responsável por quantas vezes no Novo Testamento nos diz: não se canse, não se desmaie, não se desanime da sua alma, não se canse da batalha. O motivo pelo qual perguntam para aqueles que estão na batalha é porque eles conhecem que o cansaço de batalha é muito real e começa na mente. Eu tenho aprendido disso, que se existem pessoas na sua vida que você confia, ou das quais você é responsável com elas, que você tem se apegado, e você ainda está no caminho reto, estreito. Talvez você não esteja correndo a toda velocidade, talvez você esteja caminhando. Mas se você ainda está
comprometido com o processo de crescimento na autoconsciência, sabendo que nenhum já chegou, que tem momentos nos quais está bem não estar completamente tudo bem. E eu deixo que você entenda tudo isso por sua própria conta. Mas vamos olhar segundo com a pessoa mais difícil que você vai liderar. Quando eu disse isso, se alguém imediatamente pula na sua mente que tem estando chateando você na sua vida, é a pessoa mais crítica da igreja, é a pessoa na igreja que se acha o melhor de todos, que ele ou ela imediatamente vem na tua mente, você pode dizer, ei, calma um momento, porque você precisa ajustar certas coisas aqui para começar. Essa pergunta, como vai você? Eu li uma frase que diz, eu fiquei impressionado com a frequência que nós, os pastores, nos colocamos em isolamento perigoso, não de um desejo de ser saudáveis, mas com uma arrogância que acredita que já estamos saudáveis. E quando vemos esta história, uma das coisas que podemos entender é que não sempre acreditamos ou devemos acreditar o que podemos ver. Está tudo bem? Sim, tudo bem. Um momento depois, ela está abraçando os pés do profeta, chorando em desesperação. E no versículo 27, quebrada aos pés de Eliseu. Graças a Deus de que tinha um discípulo chamado Geazi que estava ali para afastar ela do profeta. E ele foi repreendido. Eliseu disse, deixa em paz. Mas ela está muito angustiada na sua alma e o Senhor nada me revelou ou escondeu de mim a razão da sua angústia. Olha, tem vezes no ministério no qual você está falando com pessoas que um dos seus trabalhos é permitir pessoas que possam desabafar com você e não levar isso pessoalmente. E a verdade que eu quero sugerir a você esta manhã é que a pessoa mais difícil, desafiadora, obstinada que você já liderou é você mesmo. E você pode até ouvir online esse eco que diz amém, amém, amém. É você mesmo? E enquanto pensei nessa escritura, dois detalhes importantes, coisas que você pode aprender e o tempo não permite que vejamos mais detalhes. Primeiro que o ministério é sobre o gerenciamento e o processamento da pressão. O que Eliseu chama uma profunda angústia. Eu estava lendo uma reportagem, outubro do ano passado, foi do centro de Billy Graham, da Universidade Wheaton. Eles tiveram um encontro de líderes da grande comissão. E esta reunião, este encontro, foi com respeito ao cansaço de liderazgo dos líderes e a saúde mental. E esse encontro estava completamente lotado. E talvez tem pessoas que não estão de acordo com isto, mas estava lotado antes do coronavírus. A pressão do ministério que temos é maior do que qualquer outro CEO ou dirigente enfrenta. E eu sei que como pastor você não é um dirigente nenhum, nem gerente nenhum, você é apenas um pastor, um servo. Mas a pressão
que um líder de ministério enfrenta, e eu acredito que eu estou falando hoje de manhã a pessoas que estão aqui e online, que você realmente está lidando com toda classe de pressão. A igreja é o corpo de Cristo, é a família do povo de Deus e não apenas uma organização. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra forças de mal celestiais. Que o motivo, o significado e o impacto de tudo que fazemos, estamos envolvidos, é eterno e não apenas cada 3 meses. E as pessoas não apenas são funcionários ou clientes, são membros da família. O Martin Lloyd-Jones disse: o líder do ministério é responsável por almas, não por contar cabeças ou relatórios do fim do mês. Eu estava falando com o pastor Ruby com respeito a isso. Eu tive por vários meses de desistir contar assistência, porque eu não sei como saber assistência. Se você tem algum algoritmo que possa contar, por favor, me diz, porque estamos falando de almas. E este é o motivo pelo qual em 2 de Coríntios 11, Paulo nos abre seu coração com detalhes e nos conta das coisas que ele sofreu e ele passou no ministério. E você lê essa lista, eu não sei como você pode ler essa lista sem ficar humilde. E depois ele diz: além de tudo isso que eu já lhe falei, sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem é fraco, e eu não me sinto fraco. Quem é levado ao pecado, e eu não me queimo interiormente. Paulo está dizendo: sim, eu tenho passado por todas essas coisas, eu tenho naufragado, eu tenho sido sofrido com várias rios, problemas, roubado o seu próprio povo, irmãos falsos, noites sem dormir, fome, sede. E no meio de tudo isso ele faz uma declaração que a pressão diária da minha preocupação por todas as igrejas, o seu fardo maior era a pressão diária que ele sentia pelas pessoas que ele servia. E escuta bem, eu, pela graça de Deus, eu tenho pastoreado os números afetam minha carreira. Já são 47 anos pastorando. E as coisas, e eu sei que pessoas podem levar isso a um extremo. Você fala com uma pessoa, diz: faz 12 anos que eu não vou de férias, falando com orgulho. Talvez você precisa falar com sua esposa e seus filhos, porque talvez você esteja bem, mas eles não. Mas o fardo do ministério é que o ministério nunca termina. Você não tem o luxo de bater no relógio e ir para casa? De seguir seu caminho e olha, o trabalho do ministério nunca acaba, porque nenhum de nós já chegamos lá. E o trabalho de santificação continua dentro de cada um de nossas vidas o tempo todo. O ministério é de administrar e processar pressão. A segunda coisa detalhe importante disso é como precisamos fazer o cuidado da alma nossa prioridade número 1. Tem muitas coisas no ministério que todos nós precisamos manter, mas a igreja só é tão saudável como seus líderes. E se isso é verdade, o cuidado da minha própria alma,
diante de Deus passa a ser uma prioridade suprema. E tomar conta de você mesmo não é egoísmo, é parte da sua administração. Como vai você? Isto significa que investir muito em relacionamento com outros e outros líderes aos quais estamos submetidos significa desenvolver disciplinas regulares que me ajudam a me manter num lugar onde estou experimentando o amor, a graça de Deus, a sua inspiração e sua verdade. E muitos de nós não são apenas os grandes eventos da vida, mas são aquelas pequenas coisas que só têm um grande significado para você. É como Deus diz: filho, filha, eu amo você, eu estou com você, eu nunca deixarei, abandonarei você. Assim que eu não sei quantos de vocês têm feito um exame físico. Eu não estou falando da telemedicina, onde você com o doutor pelo telefone, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Ok, tá, tchau, até logo. E eles cobram e vão falar com outra pessoa. Mas um exame físico real, onde a dignidade você deixa ao lado e você está ali numa daquelas roupas de hospitais que colocam em você e fazem um exame físico completo em você. Eu estou feliz por isso. Eu me esqueci do ano, mas eu tive um acontecimento de câncer do rim que eu tive e só descobriram porque eu fazia meus exames regulares, anuais, de tomografia com todo tipo de produtos químicos que encontraram rapidamente e puderam resolver rapidamente e tudo está bem. Mas se você e eu fazemos isso no físico, eu vou fazer um exame físico, eu vou ter um trabalho novo, eles querem que eu faça um exame médico. Mas quanto mais precisamos fazer um exame espiritual, de que eu vou fazer um exame espiritual e o impacto das palavras de Davi, quando ele diz em Salmo 139, examina-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e vê meus pensamentos. Mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduz-me pelo caminho eterno. Outra tradução diz assim, investiga minha vida, ó Deus. Descobre tudo sobre mim, interroga-me, testa-me, esclarece a imagem de que e quem eu sou. Veja por si mesmo se eu tenho feito alguma coisa errada, então me guie no caminho para a vida eterna. De que daqui aprendemos que as prioridades do meu relacionamento com Deus é muito fácil esquecer e ficar fazendo só coisas no ministério, estou fazendo isso e aquilo para Deus, mas descuidar o como vai você. Um homem disse, você não pode curar a vida das pessoas, nem ajudar elas sem mudar você mesmo. Você não pode colocar em ordem a economia espiritual de outros enquanto tem caos na sua própria alma. Você não pode trazer paz real na vida de outros se você não tem paz você mesmo. Então aqui temos uma grande revelação. E essa é: eu sou um cristão antes de ser um pastor. Então, eu quero fechar e falar com você com respeito ao milagre de atrás da porta. E realmente eu tenho esperado este ponto. Eu não tenho um relógio, assim que eu tive que editar isto e eu estou usando o tempo dos outros, assim que me aguente por um pouquinho mais, mas eu esperava este ponto porque, olha, anos atrás,
um canal 9 de televisão em Tucson, fez uma reportagem de investigação de uma semana inteira, uma história de investigação, as quais os jornalistas investigadores hoje em dia, normalmente significa que você tem uma ideia, você pega várias pessoas e usa as frases que eles dizem que concordem com o que você acredita, mas tudo isso foi com respeito à nossa igreja, e o anúncio é de quantas vezes isso aconteceu, e essa música e aquilo outro, e era chamado de trás da porta, atrás da porta, falando da nossa igreja. Assim que eu fiquei pensando, que coisa mais boa, que lindo, porque estamos lendo do milagre atrás da porta. Porque o livro desta história acaba, o fim do livro envolve isso, versículo 21, a mulher sunamita pega seu filho, o coloca sobre a cama do homem de Deus, e ela fechou a porta e saiu correndo para ver o homem de Deus. E quando no outro lado do livro está Eliseu com grande urgência, vai à cidade dela, e quando chega lá, ele entrou no quarto e fechou a porta. E os dois deles e orou ao Senhor. E eu não vou entrar nos detalhes do que aconteceu aqui, mas deixa eu dizer alguma coisa a você. Algumas das maiores obras de Deus não são aquelas feitas na exibição pública. Algumas das maiores obras de Deus acontecem atrás das portas fechadas de corações que confiam nele e estão apegando-se às suas promessas. A conexão com o Sermão do Monte de Mateus 6,6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em privado ou secreto, e o seu Pai que vê em secreto o recompensará. Feche a porta. Porque os milagres podem acontecer atrás da porta. Você tem que fechar a porta no quê? Bom, você precisa fechar a porta hoje nas distrações. Se você está passando os seus dias olhando vídeos de YouTube, olha, sabe o que? Fecha a porta disso. Você tem que fechar a porta em certas dúvidas e decepções. Você precisa fechar a porta na autopiedade e no desânimo. Você precisa fechar a porta no desespero. E quando esta mulher agiu desta maneira, ela o colocou na cama do homem de Deus e fechou a porta. Isto fala da expectativa dela. Este foi o lugar de expectativa no meio do que um homem chamou a providência perplexa, da maneira como Deus está trabalhando, a maneira como Deus faz as coisas não faz sentido nenhum, mesmo coisas que são uma contradição, no lugar que ela tem uma expectativa, e Eliseu chega. E é um lugar de uma oração fervente. Não havia nenhuma promessa que diz, olha, se teu filho morrer, se teu filho morrer, Deus vai ressuscitar ele. Se você ver a Eliseu, vá lá falar com ele. Mas não teve nenhuma promessa exclusiva, mas a confiança que ela tinha era no caráter de Deus. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege aqueles que confiam nele. Porque um milagre pode acontecer atrás da porta, mas você precisa começar no como vai você? Está tudo bem com você? E
Não vai haver 50, 100 pessoas que... Mas eu espero que tenha alguns. Se você realmente gostaria de saber, eu estou bem, mas eu não estou 100%, eu talvez estou 60% bem. Porque eu estou lidando com isso e aquilo, e a pergunta é se tudo vai bem. É importante porque precisamos de pastores hoje, precisamos de pastores e líderes hoje, os quais estão na sua melhor condição durante momentos de crise e também antes da crise e depois da crise, nos quais colocamos em prática tudo o que Jesus disse: venham a mim todos aqueles que estão estirados, cansados, queimados e com um peso, um fardo grande. Eu darei a você um refresco para sua alma. Vai tudo bem? Está tudo bem com você? Está tudo bem com teu esposo, tua esposa? Eu tenho muitas esposas que estão sentindo esse peso, esse fardo hoje de uma maneira mais profunda do que você está sentindo, homem de Deus. Você está tudo bem? E eu vou fechar com um pensamento que é adequado, porque esse é um milagre atrás da porta, porque é uma dimensão milagrosa inserida nesta história e nesta pergunta penetrante. E no versículo 23, seu esposo, qual é a pressa porque você tem que ir, não é sábado, não é lua nova porque você quer incomodar o homem de Deus. Ela disse, tudo vai bem. Outra tradução disse, será tudo bem, ou tudo vai bem. Sejam 2 ou 3 palavras. Na realidade, é a tradução da palavra hebreia, de uma palavra hebreia, e essa palavra é a palavra shalom. Tudo vai bem? Ou shalom. E shalom é muito mais que uma saudação hebraica, é muito mais do que só o oi para as pessoas, um olá. E é também muito mais do que paz, o qual muitas pessoas entendem isso. Mas se você estuda, a palavra shalom é uma palavra rica e compreensiva para uma integridade completa. Fala de uma prosperidade, uma solidez, resultando em um bem-estar mental, emocional, espiritual e relacional. Quando você diz shalom, há muito mais do que apenas uma saudação comum. Um homem escreveu falando do plano incrível da redenção de Deus, que é o único motivo pelo qual todos nós estamos aqui. Ele nos amou quando nós não amamos Ele. Antes do começo do mundo, Jesus foi o Cordeiro que morreu. E ele escreveu do plano de Deus de redenção e disse, o povo de Deus no lugar de Deus, sob o governo de Deus, vivendo a maneira de Deus, desfrutando o shalom na presença santa e amorosa de Deus, para a glória de Deus. Ou seja, pode tudo ir bem, mesmo que talvez seja o pior dia na sua vida. Podemos ver uma qualidade
do shalom de Deus na sua vida é uma qualidade mental, emocional, espiritual e relacional que guiava a sua vida e guiava seus passos. Eu não quero pensar que está tudo bem, mas eu vim com isso na mente de fazer essa pergunta hoje, porque tem muitas pessoas por todo o mundo olhando online. E você não tem que estar preocupado se tem um pastor aqui, outro aqui, ao teu lado. Isso é entre você e Deus. Como vai você? Vai tudo bem? Tudo vai bem? Tudo vai bem? E eu agradeço a Deus que atrás da porta existe uma graça de Deus, seu poder milagroso e sua fidelidade para cada um de nós que confiamos nele. Pode tudo estar bem. Aliás, precisa tudo estar bem conosco. É por isso que Deus está falando esta manhã para você. Eu quero que você incline seu rosto comigo hoje de manhã. Quero fechar em oração rapidamente. Há momentos em cada vida onde certas perguntas são feitas, mas se você vai querer a resposta certa, tem que fazer a pergunta correta. E esta história se baseia em como vai você. E eu disse a você minha própria experiência. Foi uma coisa pequena realmente, mas eu aprendi rapidamente que minha resposta para a pergunta dessa irmã, esse realmente não foi o seu problema. Como vai você? E essas janelas abertas do céu que vemos e temos ouvido no nosso texto, o maior ministério milagroso do Antigo Testamento, Eliseu, milagres que principalmente foram dirigidos a ministrar e aliviando os problemas humanos. Atrás dessa pergunta está a realidade de um Deus que se importa. Como vai você? Talvez você não está salvo, não está certo com Deus, e sua maior necessidade é para que as coisas estejam bem com Deus. Você precisa dar sua vida a Jesus. E eu quero falar neste altar a pastores, esposas de pastores, discípulos, todos vocês que estão assistindo hoje. Está tudo bem? Como vai você? E muitas vezes é reconhecendo essas áreas descuidadas, essas áreas que estão atacadas, que temos ouvido do ataque ontem à noite. Reconhecendo que no lugar certo, com o lugar certo, pode ser uma grande liberação. E como eu disse, eu não quero ser inocente, mas eu acredito que seja onde você está, assistindo esta conferência bíblica pela internet, Deus pode tocar o seu coração agora mesmo e dizer: filho, filha, está tudo bem? Bom, Senhor, eu tenho tido muita pressão, estou fazendo o melhor que eu posso, mas estou me mantendo vivo. Mas Deus quer lhe ajudar. Você precisa fechar a porta a muitas coisas e você precisa dizer: Senhor, eu vou buscar de Ti para fortalecer meu coração e minha vida. Eu quero convidar você, como nós lemos esta escritura, talvez você
pode fazer um altar onde você está assistindo isto, os que estão aqui na frente, ou talvez o Espírito Santo tem vindo ao seu lado e feito essa pergunta: como vai você? Não estou falando de fazer desculpas para rebelião ou desobediência. Mas melhor que tenha tempos e pessoas que possam dizer: eu estou bem, mas eu podia estar melhor e eu estou confiando na graça de Deus que me ajude. Temos ouvido de mudança, temos ouvido das janelas do céu. Eu quero pedir que você encontre um lugar para orar. Incline seu rosto onde você está assistindo. Hoje, diga: Deus, você está me visitando, você está falando comigo. Faça como esta mulher, corra e pergunte: está tudo bem? Talvez tenha angústia na sua alma. Diga: tem um remédio, mas é Jesus convidando você e eu: venham a mim, todos aqueles que estão cansados, abusados, feridos, sofridos, e eu refrescarei sua alma. Isso está disponível esta manhã, enquanto cantamos e adoramos ao Senhor. Por um momento você pode orar, onde seja que você esteja neste edifício, e queremos levantar as nossas vozes ante Deus e queremos fechar com uma música, mas vamos adorar a Deus hoje. My spirit of your glory and grace, your eyes upon Jesus. In the light, in the light, this morning before we Esta manhã, antes de fechar o culto, eu quero fazer uma coisa. Uma delas é um pouco egoísta, é uma coisa pessoal. Mas eu fui salvo como muitos de vocês. Tínhamos hinos. Nesses livros de hinos, tinham músicas fantásticas que eu nunca me esqueci. Na verdade, eu me lembro alguns deles, desses hinos e as letras, muito mais fácil que algumas das músicas de hoje. Mas tem um homem chamado Horácio Spafford, 1881, quando o grande fogo queimou a cidade de Chicago. Ele era um advogado, ele tinha muita inversão na cidade, perdeu uma fortuna. Seu único filho, que tinha 4 anos de idade, morreu de febre. E ele tentou enterrar seu sofrimento em trabalho. Mas começou a ajudar os mais de 100 mil que ficaram sem casa. Em novembro de 1886, Horácio Spafford decidiu ir de férias com sua esposa e suas 4 filhas. Eles viajaram para a Europa num barco. Ele era amigo com o pastor D.L. Moody, e ele ouviu que ele estava pregando na Europa, e ele quis
ser parte desses encontros e disse na férias. E antes de sair, uma coisa urgente aconteceu. E ele decidiu enviar a sua esposa Ana e suas 4 filhas, Maggie, Teneta, Ana e Betsy. Decidiu enviar eles primeiro. Eles entraram no barco, um barco francês chamado Via de Harf. Disseram adeus, esperando e prometendo se unir com eles depois. E essa noite, 22 de novembro de 1873, enquanto esse barco francês viajou pelo Atlântico, esse barco chocou, bateu com um barco de ferro, cortou o barco, começou a vazar e afundou de uma maneira perigosa. Eu não sei se você tem visto nos filmes antes, pessoas no meio do mar tentando se segurar de qualquer coisa para sobreviver, e com 2 horas esse barco tinha se afundado até o fundo do oceano. 226 pessoas faleceram essa noite, e isso incluiu as 4 filhas dele. As 4 morreram nesse acidente. A esposa dele, a senhora Spafford, estava inconsciente, segurando-se de uma tábua. E os 47 sobreviventes chegaram numa pequena cidade, e ela mandou uma mensagem para o seu marido dizendo: só eu fui salva. Imediatamente ele foi para se encontrar com sua esposa. E numa noite de dezembro, enquanto eles estavam passando no mesmo lugar onde esse barco francês se afundou e suas 4 filhas morreram, o capitão chamou eles e disse: eu acredito que agora estamos passando pelo lugar onde o barco Via de Harf afundou. E Horácio Spafford foi à sua cabina, difícil para dormir, e disse para ele estas palavras: está tudo bem, a vontade de Deus seja feita. E ele escreveu as palavras de uma música mais famosa, um hino dos mais famosos que existe, que tudo vai bem com minha alma. Eu quero fechar esta manhã. Você pode ficar em pé onde você está se você quiser. E eu quero cantar esta música diante de Deus. Conhecemos toda a loucura do mundo, mas sabe o que? Esquece tudo isso. Ardy, você tem pregado 35 funerais, mas já está tudo bem com sua alma? Deus nunca nos abandona, nem nos deixa. Tem pessoas, e talvez em diferentes níveis, eu não estou querendo escolher um ou outro, mas eu quero cantar isso de uma maneira. Acredito que a irmã aqui vai me ajudar, porque minha voz não serve. Mas eu tenho as letras aqui, e eles vão mostrar na tela. Vai ser uma grande maneira de fechar este seminário da manhã e cantar esse hino antigo. Tudo está bem com minha alma, e vamos cantar a Jesus, adorando Ele esta manhã, agradecidos a Deus. Quando a paz como um rio veio a mim, e tristezas como ondas chegaram, seja o que aconteça, você me ensinou a dizer: tudo vai bem, tudo vai bem com minha alma. Tudo vai bem. Tudo vai bem. Tudo vai bem
com minha alma. with my soul. My sin, sing it, verse 2. Meu pecado This e o peso glorious deste pensamento. Meu pecado, sin, not in não part, uma parte, mas inteiro, the whole, foi is pregado nailed to na cruz. the cross, and I E eu bear não o carrego it mais. no more. Glória a Praise Deus, the Lord. glória a Deus Praise the Lord. pela minha Oh, alma. my soul, lift your hands. It is well. It is well. Tudo vai bem. It is well. Com minha alma. Tudo vai bem. It is well. Tudo vai bem It is well. com minha alma. Vamos cantar uma vez mais. It is Tudo vai well. bem. It is well. It is well. Tudo vai bem com minha alma. My soul. Tudo vai bem. It is well. Tudo vai bem com. Well. Está tudo bem com minha alma. Vamos agradecer a Deus hoje. Senhor, agradecemos pela sua bondade às nossas vidas. Deus, de que você mantém e guarda tudo o que você tem prometido. Tudo está bem com nossa alma. Jesus, amante da minha alma, te agradecemos. Amém. Eu quero entregar o culto. Nosso irmão, a grande bênção de pregar aqui. Pregadores de conferência, quantos sabem que de vez em quando nós precisamos pregação? Reduzido está aqui, é como se fosse um molho que você reduz bem espesso, uma essência, Deus ministrando as nossas vidas hoje. Você que está assistindo online, você pode aprender essa música, está tudo bem com minha alma. Obrigado, Deus os abençoe.